No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Mário Sérgio manipula Odete com seu jeito ardiloso e bajulador, convencendo a megera de que pode ser a única pessoa confiável em meio ao caos que se aproxima. Enquanto isso, Afonso, cada vez mais debilitado, chama Heleninha para uma conversa íntima e a faz prometer que cuidará de seus filhos se ele não estiver mais presente. O peso da responsabilidade recai sobre a filha de Odete, que tenta segurar as lágrimas diante da fragilidade do irmão. Esteban, por sua vez, se depara com uma cena inesperada. Celina e Olavo juntos em clima de cumplicidade. A imagem o deixa atônito. Olavo, mais astuto, decide aconselhar Maria de Fátima a esquecer César de uma vez por todas, garantindo que o modelo jamais voltará para ela. Fátima, ferida no orgulho, não disfarça o rancor, mas finge concordar para não perder espaço. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No meio desse turbilhão, Luciano toma coragem e pede Daniela em casamento. O gesto surpreende a todos, e logo Jarbas e Consuelo dão a bênção à união, ainda que Consuelo deixe claro que não admitirá a presença de Aldeide no altar. Ela chega a ameaçar não comparecer à cerimônia se a rival ousar aparecer, criando tensão nos preparativos do enlace. Enquanto isso, Afonso chama Odete para uma conversa séria e a alerta de que um jornalista amigo seu lhe revelou que um escândalo envolvendo a TCA está prestes a explodir, com o nome dela em destaque. A vilã, tomada pela fúria, ordena que Mário Sérgio consiga provas de que Marco Aurélio é o verdadeiro responsável pelas difamações. O aliado aceita, vislumbrando vantagem própria. Paralelamente, Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar os negócios, insinuando que pode trazer clientes importantes. Já Maria de Fátima, sempre oportunista, promete ajudar Olavo a conquistar Celina, desde que receba favores em troca. Os pactos e chantagens se entrelaçam, preparando o terreno para reviravoltas ainda mais explosivas. Eunice sempre foi vista como aquela mulher simples, dedicada à costura, mas que vivia à sombra das grandes figuras da trama. Enquanto Odete Reutemann movia impérios, Marco Aurélio tramava nas salas de reuniões, Raquel lutava contra a vida e Fátima se perdia em suas próprias ambições, a costureira seguia no seu canto. Uma mulher de gestos contidos, coração pulsante e sonhos engavetados, que nunca acreditou de verdade que pudesse ocupar um espaço além da pequena oficina que montara com esforço. Mas os próximos capítulos vão mostrar que até os personagens aparentemente secundários têm destino grandioso quando o talento é genuíno. Eunice receberá um convite internacional que promete mudar tudo em sua vida, e também mexer com a dinâmica de sua família e com os rumos da novela. Tudo começa quando o vestido de noiva de Leila se torna não apenas um traje, mas um acontecimento. A peça, assinada por Eunice, será destaque em uma revista de moda internacional que cobre o casamento luxuoso da Dondoca com Marco Aurélio, realizado sobre um barco no Mar do Rio. Entre flashes, entrevistas e comentários maldosos de convidados, o que mais chamará a atenção será o caimento impecável da seda, os bordados minuciosos e a originalidade do corte. De repente, a mulher que até então passava despercebida se tornará assunto nas rodas da alta sociedade carioca e até mesmo nas páginas estrangeiras. A repercussão será tanta que uma estilista renomada da Itália, radicada em Milão, enviará um representante ao Brasil exclusivamente para conhecer Eunice. A proposta virá carregada de pompa, um contrato de 2 anos em uma das casas de moda mais influentes da Europa. Um convite que não apenas reconhece seu talento, mas também a coloca diante da chance de transformar sua vida, saindo do anonimato para os holofotes internacionais. Eunice, no entanto, ficará em choque. Em uma cena carregada de emoção, ela se abrirá com Bartolomeu, o homem que sempre a enxergou quando ninguém mais parecia olhar.
Entre lágrimas e sorrisos contidos, ela confessará sua insegurança. Fizeram uma proposta de trabalho para mim. Em Milão. Você tem noção do que é isso? Logo eu, Bartô, eu que passei a vida costurando escondida, sem nunca acreditar que poderia ser reconhecida. Bartolomeu, com aquele jeito doce e firme, será seu maior incentivador. Ele a lembrará de todas as vezes que acreditou no dom dela, das noites em que a viu virar madrugada costurando sem reclamar, e das vezes em que abriu mão de si mesma para sustentar a família. Você sempre foi grande, Eunice. Só estava no lugar errado, cercada das pessoas erradas. Agora o mundo vai descobrir o que eu sempre soube. Você nasceu para brilhar. Enquanto isso, a notícia causará impacto em casa. Bruno, emocionado, perguntará se poderá acompanhá-la nessa jornada. O jovem se mostrará entusiasmado, enxergando na mudança uma chance de também se reinventar longe dos problemas que sempre rondaram a família. Fernanda, por sua vez, reagirá de forma ambígua. Por um lado, orgulhosa de ver a mãe reconhecida. Por outro, insegura com a possibilidade de ficar para trás ou de perder o apoio emocional que sempre teve em Eunice. A cena entre mãe e filha trará à tona uma ferida antiga. A época em que Odete Reutemann tentou comprar o afastamento de Fernanda de Tiago. Foi Eunice quem, com rara coragem, enfrentou a megera, mostrando que, quando se tratava dos filhos, sua força era inabalável. Esse passado retornará como lembrança, reforçando para a filha que, mesmo à distância, ela sempre lutará por sua felicidade. Mas a decisão não será fácil. Eunice começará a refletir sobre tudo o que deixará para trás. O medo de enfrentar uma língua diferente, de se adaptar a uma nova cultura e até mesmo de não estar à altura das expectativas, corroerão sua confiança. Será nesse ponto que Bartolomeu terá papel crucial, insistindo que essa é uma oportunidade única e que jamais voltará. Você pode até sentir medo agora, Eunice, mas um dia vai olhar para trás e se arrepender de não ter tentado. Você tem que ir. É o seu destino. Enquanto Eunice pondera, outros personagens começarão a se movimentar nos bastidores. Odete, sempre atenta a qualquer mudança que possa interferir em suas tramas, verá no crescimento de Eunice uma ameaça silenciosa. A empresária não suportará a ideia de que uma mulher humilde e sem títulos acadêmicos receba reconhecimento internacional, algo que muitas vezes ela negou até a seus próprios aliados. Em conversas recheadas de veneno, Odete deixará claro que pretende sabotar a ida da costureira, espalhando boatos sobre sua falta de preparo e questionando sua capacidade. Marco Aurélio, por outro lado, não dará a mínima para o sucesso de Eunice, mas se preocupará com a possibilidade de sua esposa, Leila, ser ofuscada pelo comentário geral de que o vestido da noiva foi mais marcante que a própria cerimônia. Isso abrirá margem para novas discussões entre o casal, fortalecendo ainda mais os atritos que já surgem nos primeiros meses de casamento. Aos poucos, Eunice deixará de ser apenas um detalhe na trama para se tornar peça fundamental. Sua decisão de aceitar ou não o convite em Milão será acompanhada com expectativa por todos os núcleos da novela, criando novas tensões e alianças improváveis. Até mesmo personagens que nunca tiveram contato direto com ela passarão a comentá-la, seja por admiração ou por inveja. E no meio dessa reviravolta, uma dúvida ficará no ar. Até que ponto Eunice está preparada para sair da sombra e assumir o lugar que sempre foi dela por direito? O público verá que a trajetória da costureira está prestes a ganhar cores, dramas e conflitos que ninguém imaginava. O destino de Eunice não será apenas sobre moda, mas sobre coragem, reconhecimento e a chance de se libertar de uma vida inteira de invisibilidade. O dilema de Eunice ganhará novos contornos. Depois do impacto inicial com o convite para trabalhar em Milão, a costureira começará a sentir o peso da responsabilidade. Cada palavra de incentivo de Bartolomeu ecoará em sua mente,
mas o coração baterá apertado diante da incerteza do futuro. As noites, antes preenchidas pelo barulho constante da máquina de costura, se transformarão em longas madrugadas de silêncio e reflexão. Eunice se verá parada diante de suas próprias criações, como se cada peça costurada guardasse memórias de luta, dor e superação. A ideia de abandonar esse chão conhecido, essa oficina que foi seu refúgio, provocará nela lágrimas discretas. Fernanda, em conversas carregadas de emoção, pedirá que a mãe não se deixe vencer pelo medo. A jovem lembrará que, quando todos duvidaram dela, foi Eunice quem acreditou e deu forças para seguir. Agora, segundo Fernanda, é hora de a mãe aprender a acreditar em si mesma. Esse diálogo marcará uma virada na relação das duas, consolidando um elo de cumplicidade que parecia perdido em meio a tantos conflitos. Bruno, por sua vez, dará um passo além. O jovem começará a pesquisar sobre a vida em Milão, sobre cursos, oportunidades e até mesmo o idioma. Essa atitude emocionará Eunice. Enquanto isso, as intrigas nos bastidores da TCA se intensificarão. Odete Reutemann, incomodada com a repercussão internacional do vestido de Leila, tentará minar a confiança de Eunice por meio de comentários venenosos espalhados em rodas sociais. A megera chegará a insinuar que a costureira não tem preparo para lidar com o rigor da moda europeia. Contudo, suas palavras encontrarão resistência. Algumas mulheres da alta sociedade passarão a procurar Eunice para encomendas exclusivas, ampliando ainda mais sua notoriedade. Aos poucos, a vida da costureira simples se transformará em um verdadeiro campo de batalha. De um lado, a chance de mudar de vida. Do outro, o medo de perder o chão que a sustentou até ali. Entre lágrimas, sorrisos e decisões arriscadas, Eunice mostrará que, mesmo os personagens mais discretos, guardam dentro de si o poder de surpreender. E no momento certo, ela se levantará diante da família, do olhar emocionado de Bartolomeu e da inveja silenciosa de Odete, e fará sua escolha. Uma escolha que não apenas definirá seu futuro, mas também mexerá com o destino de todos ao seu redor. Consuelo ganha cargo de confiança e se torna assessora da presidência. Odete Reutemann mostrará mais uma vez que sua mente afiada e sua capacidade de antecipar movimentos dentro da TCA continuam imbatíveis. Em pé de guerra com Marco Aurélio, seu maior desafeto dentro do conselho, a empresária decide agir estrategicamente e transformar uma funcionária discreta em peça-chave de sua ofensiva, Consuelo. A decisão não vem por acaso. Odete observa os movimentos do rival e sabe que Marco Aurélio vem conquistando apoios silenciosos entre diretores e investidores. O executivo, que já foi seu braço direito, agora é visto como uma ameaça real à sua hegemonia. É nesse cenário que a mãe de Heleninha percebe que precisa de alguém que possa se infiltrar em espaços que ela, pela posição que ocupa, não consegue acessar. Consuelo, até então uma secretária executiva dedicada, mas sempre subestimada pelos demais, será a escolhida. A mulher de Jarbas, cansada de ser tratada como invisível dentro da empresa, verá sua vida virar de cabeça para baixo ao ser promovida para o cargo de assessora direta da presidência. A nomeação surpreenderá a todos. Até aquele momento, apenas Marco Aurélio contava com um assessor exclusivo, o sempre Servil Freitas, cuja lealdade ao vice-presidente era motivo de piadas nos corredores da TCA. A chegada de Consuelo ao mesmo posto será interpretada como uma declaração de guerra aberta. Se Marco tem um homem de confiança, Odete também terá uma mulher capaz de observar cada detalhe e reportar diretamente a ela. Consuelo, apesar de discreta, sempre demonstrou atenção redobrada em cada reunião, cada contrato, cada movimentação dentro da empresa. Poucos notaram, mas ela sabia de informações que poderiam derrubar executivos inteiros. O que lhe faltava era oportunidade. E agora,
pelas mãos de Odete, essa chance finalmente chega. Mas a escolha não está isenta de riscos. Consuelo carrega em seu histórico duas manchas que podem custar caro no futuro. A primeira delas foi quando Odete a colocou para investigar a Paladar, empresa de Raquel. A executiva esperava que sua secretária revelasse cada detalhe, mas Consuelo omitiu justamente a informação mais valiosa, que Celina, irmã de Odete, era sócia fantasma do restaurante. Esse episódio deixou a patroa desconfiada. Odete, mesmo promovendo Consuelo, nunca esqueceu a sensação de ter sido enganada por alguém que julgava submissa. O que a faz manter Consuelo por perto é justamente o cálculo frio. É melhor ter uma funcionária como essa sob vigilância do que deixá-la solta, correndo o risco de ser cooptada pelo inimigo. A segunda sombra vem da vida pessoal. Consuelo nunca engoliu o relacionamento do filho, André, com Aldeide. Mais do que ciúme materno, ela enxerga na relação uma afronta ao passado. Aldeide foi sua amiga íntima, quase uma irmã. Para Consuelo, isso é uma traição impossível de perdoar. Enquanto Odete observa tudo com olhos de águia, Marco Aurélio também não fica parado. O vice-presidente percebe imediatamente a jogada e não esconde o desprezo. Odete está tão desesperada que agora precisa de secretária para segurar a cadeira, debocha ele em uma reunião restrita com Freitas. Freitas, por sua vez, sente-se provocado. Acostumado a ser o único assessor com voz ativa nos bastidores, ele enxerga em Consuelo uma rival direta. A disputa entre os dois não demorará a aparecer, alimentada por cutucadas discretas, relatórios contraditórios e até espionagem velada dentro da própria empresa. Esse clima de guerra fria transformará os corredores da TCA em um campo minado. Cada funcionário passará a escolher lados, e fofocas surgirão a cada intervalo de café. Alguns verão em Consuelo a chance de equilíbrio, outros acreditarão que ela não passa de marionete de Odete. Fora dos escritórios, Consuelo terá de lidar com o drama crescente de sua vida familiar. Jarbas, seu marido, não esconderá a preocupação. Esse cargo vai te colocar na linha de fogo, mulher. Você não conhece a fera que é a Odete. Quem trabalha muito perto dela acaba se queimando. Mas Consuelo, determinada a provar que é mais do que apenas uma sombra, rebaterá com firmeza. Se eu não aceitar, outra vai aceitar. E pelo menos agora eu tenho poder de verdade. Enquanto isso, André viverá o dilema de se dividir entre o amor por Aldeide e a pressão da mãe. Daniela, sua irmã, ficará no meio do fogo cruzado, tentando evitar que a família se desintegre ainda mais. O que ninguém imagina é que Odete, astuta, pode usar justamente essa fragilidade para manipular Consuelo, lembrando-a constantemente de que um deslize em casa pode comprometer sua posição no trabalho. A ascensão de Consuelo não será apenas uma promoção burocrática. Será uma jogada de xadrez cuidadosamente calculada por Odete, que enxerga na secretária uma peça versátil, ao mesmo tempo escudo e espada. Escudo porque protege a empresária de ataques internos, espada porque pode cortar informações cruciais e repassá-las diretamente à chefe. Veremos Consuelo circulando por reuniões sigilosas, tomando notas que ninguém imagina, arquivando documentos com olhos atentos e percebendo olhares, gestos e cochichos que poderiam passar despercebidos para qualquer outro funcionário. Sua posição discreta a transforma em arma letal. Enquanto os tubarões brigam no conselho, é ela quem nada silenciosamente entre eles, coletando tudo que pode ser usado no momento certo. A notícia da promoção se espalhará como fogo em palha seca. Nos corredores da TCA, comentários atravessarão paredes. Você viu? A Consuelo agora é assessora da presidência, cochicha uma funcionária do setor de marketing. Isso só pode ser provocação da Odete contra o Marco Aurélio, responde outro com um sorriso irônico. Enquanto os boatos se multiplicam, Consuelo passará a sentir o peso da responsabilidade. Reuniões que antes lhe eram vedadas, agora se abrirão como grandes portas,
e ela ocupará a cadeira ao lado da presidência. Com uma caneta na mão e um bloco de anotações, terá a sensação de estar segurando dinamite pura. Qualquer palavra dita, qualquer decisão tomada, pode ser usada a favor ou contra. Odete, implacável, se dirigirá a Consuelo em um de seus primeiros encontros particulares. Minha cara, você não foi escolhida por acaso. Quero você atenta, firme e, acima de tudo, leal a mim. Se um dia tiver dúvidas sobre o que deve fazer, lembre-se sempre: o meu interesse é o interesse da TCA. Consuelo engolirá em seco, ciente de que a frase tinha duplo sentido. Estar ao lado de Odete significa receber proteção e prestígio, mas também carregar nas costas a sombra de sua fúria, sempre pronta a despencar sobre quem a decepciona. Ao saber da nomeação, Marco Aurélio chamará Freitas em sua sala luxuosa, batendo a mão sobre a mesa. Você percebe, não é? Odete quer transformar a secretária dela em espiã. Isso não vai ficar assim. Freitas, desconfortável, assentirá. Mas, em silêncio, sentirá o medo de ser substituído, de perder espaço, de se tornar descartável. A rixa velada entre os dois assessores, Freitas e Consuelo, ganhará contornos de guerra suja, feita de relatórios adulterados, informações omitidas e pequenos golpes de bastidores. Em casa, o ambiente será ainda mais tenso. Jarbas a advertirá. Você está brincando com fogo. Primeiro esse problema com o André e a Aldeide. Agora se meter nessa disputa de titãs? Isso não vai acabar bem. Mas Consuelo, obstinada, devolverá com firmeza. Eu não vou passar a vida inteira sendo apenas a secretária invisível. É a minha chance de mostrar que eu também sei jogar esse jogo. Daniela, a filha, será a única a oferecer apoio verdadeiro. Mãe, se é isso que você quer, vá em frente. Mas não se perca no meio desse poder todo. O que Consuelo não imagina é que sua posição logo despertará interesse de outros jogadores. Diretores da TCA, antes indiferentes à sua presença, começarão a sondá-la, oferecendo jantares, presentes e informações valiosas em troca de pequenos favores. A cada oferta, Consuelo terá de decidir se mantém sua lealdade a Odete ou se começa a costurar seu próprio caminho. Veremos Consuelo diante de um dilema impossível. De um lado, a confiança de Odete e a chance de reinar como braço direito da mulher mais poderosa da TCA. Do outro, a destruição de sua vida pessoal. Enquanto isso, Marco Aurélio, astuto como sempre, planejará sua retaliação. O executivo dará ordens a Freitas para investigar o passado de Consuelo, certo de que encontrará alguma falha capaz de desestabilizar sua rival e minar a confiança de Odete. E no meio desse tabuleiro mortal, Consuelo descobrirá que ser promovida não é sinônimo de ascensão, mas de entrar em uma arena onde cada movimento pode significar sobrevivência ou ruína. Maria de Fátima vai pagar caro por armar contra César e o clã Reutemann. A ambiciosa vilãzinha, que sempre acreditou que poderia manipular os homens ao seu redor, desta vez cairá na própria armadilha. Tudo começará quando César, cheio de rancor acumulado e com sede de revanche, decidir que é hora de dar o troco. Ele chamará Maria de Fátima para uma conversa particular, com aquele tom sedutor e persuasivo que sempre a desarmou no passado. Fátima, eu tenho pensado muito. Acho que você estava certa em algumas coisas. Talvez seja a hora de darmos um golpe juntos. A Odete não precisa saber de nada, dirá o cafajeste, mexendo com as esperanças da jovem. Fátima, como sempre, acreditará facilmente no que deseja ouvir. Seus olhos brilharão de ganância, e ela imaginará mais uma vez que conseguirá arrancar dinheiro do Império Reutemann. Eu sabia, César. Você não nasceu para ser capacho da Odete. Você tem é que se libertar dela e ficar comigo. Juntos ninguém segura a gente, responderá, entusiasmada, caindo como uma mosca na teia que ele estava tecendo. A mentira será perfeita. César fará a vilã acreditar que está disposto a trair Odete e se jogar novamente em seus braços.
mas por trás de cada palavra estará o verdadeiro plano: transformar Maria de Fátima em motivo de piada, exposta e vulnerável diante de todos. Será então que César organizará sua armadilha. Ele marcará um encontro em um motel discreto, como nos velhos tempos, e deixará claro que a noite seria apenas deles. Fátima, cega pela vaidade, escolherá seu melhor vestido, sapatos caros, perfume importado e maquiagem impecável, convencida de que está prestes a reconquistar o amante e, de quebra, arrancar alguns milhões da família Reutemann. Chegando ao local, ela se jogará nos braços dele, cheia de sorrisos e poses ensaiadas. Você fez a escolha certa, César. Comigo você não precisa de mais nada. Eu sou a mulher da sua vida, dirá, acreditando no próprio teatro. César, fingindo entrar no jogo, abrirá champanhe, falará palavras doces e a deixará relaxada. No entanto, enquanto ela se arruma no banheiro, ele colocará em prática a parte mais cruel da vingança. Em poucos minutos, desaparecerão do quarto o celular, a carteira, a bolsa, o vestido, as joias e até mesmo a roupa íntima que Fátima deixara jogada sobre a poltrona. Quando ela sair do banheiro, confiante, encontrará apenas o lençol amarrotado sobre a cama. César, cadê você? Onde você se meteu? Perguntará, desconfiada. Mas a resposta será apenas o silêncio. Ela correrá pelo quarto e perceberá com desespero que está sem absolutamente nada. Do lado de fora, César, com um sorriso de deboche, sairá do motel sem olhar para trás. Agora sim, Maria de Fátima vai entender o que é ser feita de idiota, dirá para si mesmo, satisfeito com a própria armadilha. A vilã, em pânico, tentará abrir a porta do quarto enrolada no lençol. Humilhada, se verá obrigada a pedir ajuda para o funcionário da recepção, que mal conterá o riso ao vê-la naquela situação deplorável. Sem celular, sem dinheiro, sem roupa e sem dignidade, Maria de Fátima terá que implorar por alguma coisa para vestir e encontrar um jeito de ir embora dali. No meio da rua, enrolada em lençóis como se fosse uma mendiga, Fátima bufará de ódio, sentindo na pele o peso da vingança de César. "Eu vou te destruir, César! Você não perde por esperar!" gritará, tremendo de raiva, mas sem forças para mudar a situação. A partir daí, começará uma nova fase na relação entre os dois. Maria de Fátima, que antes achava que tinha César na palma da mão, descobrirá que ele não apenas não a quer mais, como também está disposto a transformá-la em chacota. A jovem, outrora cheia de confiança e charme, terá que lidar com o sabor amargo da humilhação pública. E para completar a vergonha, César não ficará satisfeito apenas com o golpe no motel. Ele espalhará boatos, de forma calculada, fazendo chegar aos ouvidos da alta sociedade que Maria de Fátima foi pega em uma situação ridícula, abandonada e sem nada para se vestir. Aos poucos, a imagem da vilã começará a ser corroída, e as portas que ela tanto lutou para abrir se fecharão diante dela. O choque será devastador. Fátima, acostumada a manipular todos ao seu redor, perceberá que desta vez foi usada como marionete. E pior, por um homem que ela acreditava controlar. César, com seu jeito frio e calculista, mostrará que pode ser ainda mais cruel do que ela imaginava. A partir desse momento, a vilã não terá apenas que lidar com a humilhação. Terá que se reinventar para tentar se reerguer em um mundo onde todos rirão dela pelas costas. Maria de Fátima não será mais a mesma. A cada encontro com César, sentirá o gosto amargo da derrota. Ele fará questão de ignorá-la em público, tratá-la com desprezo e ainda usar palavras que a ferem como punhal. "Você acha mesmo que alguém ainda te leva a sério, Fátima? Depois do papelão que você fez, você não passa de piada", dirá, com aquele sorriso cínico que só ele sabe fazer. A vilãzinha, por sua vez, não ficará de braços cruzados. Mesmo humilhada, jurará vingança. No fundo do coração, começará a maquinar novos planos, buscando retomar o poder que perdeu. "Se ele pensa que vai me derrubar, está muito enganado.
César vai se arrepender de ter mexido comigo, prometerá a si mesma, com os olhos ardendo de ódio. A notícia da humilhação de Maria de Fátima cairá como uma bomba. A fofoca correrá solta, alimentada pela própria ironia de César, que não perderá a chance de comentar em rodas sociais. Fátima? Ah, coitada! Andou desfilando de lençol por aí, virou atração de motel barato, disparará a ele, arrancando risadas e olhares maliciosos dos presentes. Odete Reutemann, claro, será uma das primeiras a saber, e sua reação será um misto de desprezo e satisfação. A megera, que nunca engoliu as ambições da ex-nora, fará questão de pisar ainda mais. Eu sempre disse que essa menina não passava de uma revista barata. Agora o mundo inteiro já sabe, dirá com aquele sorriso cruel. A situação se tornará ainda pior quando uma funcionária do motel, corajosa e debochada, decidir vender a história para uma revista de fofocas. Em poucas horas, a imagem de Maria de Fátima estampará manchetes. Ex-mulher de Afonso Reutemann é flagrada de lençol em plena madrugada. As fotos, borradas mas reconhecíveis, se espalharão como rastilho de pólvora, atingindo em cheio o ego da vilãzinha. Enquanto isso, César desfrutará da vingança em alto estilo. Em jantares luxuosos com Odete, brindará a sua vitória, mantendo a pose de fiel aliado da megera. Agora ela sabe com quem está lidando. Quem mexe comigo acaba no chão, dirá, orgulhoso. Fátima, arrasada, terá que lidar com a rejeição até mesmo de pessoas que antes a bajulavam. Portas se fecharão diante dela, convites desaparecerão, e amigos de ocasião fingirão não reconhecê-la na rua. A solidão será inevitável. Mas se alguém pensa que Maria de Fátima se dará por vencida, está enganado. No auge da humilhação, ela encontrará forças em seu maior defeito, a ambição. Entre lágrimas e acessos de raiva, jurará que ainda dará a volta por cima. Eu vou me reerguer, nem que seja a última coisa que eu faça. E quando eu voltar, César, você vai implorar de joelhos para eu te perdoar. Prometerá, diante do espelho, tentando se convencer de sua própria força. O destino, porém, lhe reservará um desafio ainda maior. Ao tentar recuperar sua vida, Fátima descobrirá que César já preparou um segundo golpe. Movimentações financeiras suspeitas em seu nome que a deixarão sob investigação. A vilã, que sempre usou a mentira como arma, terá que provar inocência em um terreno onde ninguém mais acredita em sua palavra. A guerra entre César e Maria de Fátima estará apenas começando. Se ele mostrou que pode humilhá-la publicamente, ela mostrará que pode se reinventar na escuridão, surgindo como uma fênix. Mas até que esse momento chegue, os próximos capítulos prometem trazer mais escândalos, mais lágrimas e mais quedas para a jovem que sonhava em ser rainha, mas que, por enquanto, só conhece o gosto amargo da derrota. Consuelo ganhará um papel inesperado ao assumir os cuidados de Leonardo Reutemann. A revelação de que o filho de Odete está vivo, escondido por décadas após um acidente que todos acreditaram ter sido fatal, será um divisor de águas na vida da secretária que sempre viveu à sombra da patroa. Depois que a verdade sobre Ana Clara for exposta diante de todos, caberá a Consuelo a missão de zelar por aquele homem que, fragilizado, representa não apenas uma cicatriz aberta na família Reutemann, mas também uma peça fundamental na disputa de poder. Até então discreta e leal, ela se verá diante de um destino que jamais ousou sonhar. Estar no centro do maior segredo da novela. Com a nova cuidadora, Leonardo passa a ter uma vida mais digna. A alimentação, antes negligenciada, será ajustada com zelo. Consultas médicas passam a ser frequentes. Fisioterapeutas e terapeutas especializados são chamados, sempre supervisionados de perto pela secretária, que agora se revela uma figura quase maternal. A rotina dele, marcada por anos de esquecimento e silêncio, ganha cor, voz e cuidados. A cada gesto, Consuelo sente o peso e a importância do que carrega. Se antes era apenas a secretária de confiança de Odete,
Agora passa a ser guardiã de uma vida que pode virar de ponta cabeça todo o jogo de interesses. Os corredores da TCA, acostumados à sua presença discreta, começam a testemunhar sua ascensão. Os demais funcionários notam. Ela já não caminha com a cabeça baixa, mas com a firmeza de quem sabe segredos capazes de derrubar impérios. A reviravolta transforma completamente a trajetória de Consuelo. Enquanto Marco Aurélio se arma nos bastidores, enquanto Fátima procura alternativas para garantir herança, e enquanto Odete tenta manter o controle de todos à sua volta, é Consuelo quem, silenciosamente, dita os rumos de Leonardo. E esse novo papel não passa despercebido. A cada capítulo, personagens secundários se surpreendem ao perceber que aquela mulher simples agora carrega um poder que nem ela mesma sabia que tinha. Mas a transição não será simples. Consuelo viverá dilemas internos. Deve permanecer leal à patroa, que tantas vezes a humilhou e a tratou como mero acessório. Ou deve proteger Leonardo acima de tudo, mesmo que isso signifique confrontar a própria Odete? Essa contradição servirá de combustível dramático. Em cenas tensas, Odete exigirá relatórios detalhados sobre cada passo do filho, tentando manter o controle absoluto. Porém, aos poucos, Consuelo começará a esconder pequenas informações, driblando a megera para assegurar o bem-estar do rapaz. Em momentos emocionantes, Leonardo, ainda debilitado, esboçará gestos de gratidão. Um sorriso tímido, uma palavra solta após anos de silêncio ou um olhar mais atento serão recompensas que encherão Consuelo de coragem. Para o público, esses detalhes parecerão pequenos milagres, sinais de que o amor e o cuidado podem romper até as muralhas erguidas pelo abandono. O impacto dessa reviravolta ultrapassa os muros da mansão. Repórteres farejam mudanças. Funcionários antigos reparam que a rotina está diferente. Aliados de Odete percebem que há algo oculto. Consuelo, que nunca foi vista como ameaça, passa a ser observada com desconfiança. Celina, perspicaz como sempre, nota que há algo estranho nos movimentos da secretária. Ela está com um brilho diferente. Parece que guarda um trunfo nas mãos. Comenta, instigando outros personagens a ficarem atentos. Enquanto isso, Fátima se irrita ao perceber que perdeu espaço. A jovem, acostumada a manipular e chamar a atenção, se vê eclipsada pela presença silenciosa de Consuelo. Essa aí pensa que é quem? Só porque está cuidando de um inválido acha que manda? Dispara, em uma cena carregada de veneno. Mas nem mesmo as provocações da ambiciosa serão capazes de tirar a secretária de seu foco: proteger Leonardo. O destino, que parecia fadado a mantê-la sempre na sombra, agora ilumina Consuelo com uma chance única de mudar sua história. O público acompanhará sua transformação com surpresa e entusiasmo. Ela, que tanto presenciou humilhações sem jamais reagir, se tornará peça-chave, guardiã de um segredo que pode redefinir heranças, amores e até mesmo vidas. A fidelidade de Consuelo será testada em níveis inimagináveis. Tentativas de suborno, pressões psicológicas, manipulações e até ameaças cruzarão seu caminho. Mas, pela primeira vez, ela terá algo a perder e, ao mesmo tempo, algo maior a proteger. A presença dela ao lado de Leonardo não será apenas um ato de cuidado, será o início de uma batalha silenciosa dentro do Império Reutemann. Consuelo sentirá o peso de carregar em silêncio uma verdade capaz de implodir toda a família Reutemann. O simples ato de alimentar Leonardo, ajeitar-lhe os travesseiros e conversar com ele nas horas silenciosas da madrugada se tornará uma espécie de ritual. Mas junto com o afeto, cresce a sensação de perigo. A cada vez que alguém se aproxima demais da porta do quarto secreto, o coração da secretária dispara. A tensão aumenta quando Marco Aurélio descobre indícios de que Consuelo está escondendo algo. Você anda diferente, Consuelo, mais cheia de si. O que está aprontando, hein? Questiona o vilão com aquele olhar de predador que já destruiu tantas vidas. Ela, firme,
responde apenas com um silêncio calculado, evitando o confronto direto, mas deixando claro que não se intimida mais tão facilmente. Odette Reutemann, por sua vez, começará a desconfiar de que perdeu o controle sobre a fiel funcionária. Em uma cena de cortar o ar, a megera exigirá: "Quero relatórios detalhados, Consuelo. Cada passo, cada suspiro do Leonardo. Nada me escapa, está claro?" A secretária, porém, terá coragem inédita de responder: "O que a senhora chama de relatório, eu chamo de vida, e eu estou cuidando dela do meu jeito." O embate gela o ambiente e deixa Odette sem palavras por alguns segundos. Pela primeira vez, Consuelo se coloca em posição de igualdade diante da patroa. A rotina de Leonardo começa a gerar sinais de recuperação. Pequenos progressos físicos e cognitivos chamam a atenção dos médicos que garantem: ele está reagindo ao cuidado e isso não é pouca coisa. O que ninguém ousa dizer em voz alta, mas todos percebem, é que esse avanço está diretamente ligado à presença incansável de Consuelo. Enquanto isso, a notícia do renascimento de Leonardo ameaça escapar das paredes da mansão. Um funcionário descuidado comenta em voz alta, um telefonema interceptado cai nos ouvidos errados, e logo a possibilidade de que o herdeiro de Odette esteja vivo chega aos corredores da TCA. O boato se espalha como rastilho de pólvora, deixando sócios, rivais e aliados em alerta. De repente, aquela mulher que ninguém notava se torna alvo de olhares, comentários e suspeitas. Uns tentam seduzi-la com promessas de fortuna, outros a ameaçam de morte se ousar abrir a boca. Mas, fortalecida por sua missão, Consuelo não recua. Seu destino já está selado. Ela não é mais apenas a secretária. É a guardiã de Leonardo, a sombra que se tornou luz no momento mais inesperado. E assim, a história de Consuelo deixa de ser a de uma figurante submissa e passa a ser a de uma personagem central, capaz de reescrever o futuro dos Reutemann. Os desdobramentos de suas escolhas mostrarão que até os mais silenciosos podem carregar a chave para os maiores segredos. Odette sofre atentado após César descobrir que herdará 50% da TCA. Uma reviravolta inédita vai movimentar e levantar ainda mais suspeitas em torno do assassinato de Odette Reutemann. César, que até então parecia apenas mais um oportunista ao lado da bilionária, vai descobrir que está incluso no testamento da ricaça e pouco tempo depois ela sofrerá um atentado que deixará toda a alta sociedade em choque. O rapaz ambicioso ficará em êxtase ao saber que, no contrato de casamento assinado com a poderosa, existe uma cláusula que poucos conheciam. No caso da morte de Odette, metade do grupo Reutemann ficaria automaticamente em seu nome. Essa revelação transformará César em um dos principais suspeitos quando a trama caminhar para o desfecho do famoso mistério: quem mata Odette Reutemann? César ficará sabendo do conteúdo do contrato através de um documento deixado pelo departamento jurídico da TCA. Um funcionário confidencial avisará que, por determinação legal, já é considerado herdeiro legítimo da fortuna da sogra de Fátima. A princípio, ele fingirá surpresa, mas por dentro celebrará. 50%. É poder demais. Nem nos meus sonhos mais ousados eu imaginei isso. Poucos dias depois dessa revelação bombástica, Odette será alvo de um atentado. Ela estará dirigindo sozinha, à noite, voltando de uma reunião misteriosa em Petrópolis. O clima será sombrio, estrada vazia, chuva fina, faróis refletindo no asfalto molhado. De repente, um tiro rompe o vidro do carro, fazendo a vilã perder o controle do volante. O veículo derrapará e quase cairá em uma ribanceira. Odette sobreviverá por pouco, mas o susto marcará o início do fim. A sequência será filmada em clima de cinema noir, com closes no olhar apavorado da bilionária, os dedos trêmulos tentando retomar o controle da direção e o sangue escorrendo pelo ombro.
A cena levantará ainda mais perguntas. Quem teria interesse em calar Odete antes mesmo do clímax? O atentado abrirá uma nova lista de suspeitos. Marco Aurélio será o primeiro a entrar no radar, já que recentemente confidenciou a Leila seu desejo de se livrar da ex-sogra a qualquer custo. O executivo chegará a dizer em um jantar regado a uísque: se Odete sumir do mapa, metade dos meus problemas acabam. Talvez seja a única saída. Maria de Fátima também será colocada sob suspeita. Revoltada com a ex-sogra, que ameaça cortar sua mesada e denunciá-la à polícia por golpes aplicados em colecionadores de arte, a jovem soltará frases carregadas de rancor. Para Raquel, ela desabafará: se essa velha não me deixar em paz, eu mesma faço justiça com as minhas mãos. César, por sua vez, estará cada vez mais enredado. O fato de ser beneficiário direto do testamento fará dele um suspeito inevitável. A relação ardente com Odete, que mistura paixão, interesse e submissão, será explorada em diálogos intensos. Em um deles, César provocará: você confia demais em mim, Odete? Mas já pensou no que aconteceria se um dia eu resolvesse virar o jogo? A vilã reagirá com um sorriso irônico: você não teria coragem, não sem que eu permitisse. Após o atentado, a mansão Reutemann se transformará em um campo minado. Odete, ferida, mas altiva, convocará todos para um jantar que mais parecerá um tribunal. Ela anunciará que está viva, mas que o atentado não ficará impune. Alguém aqui quis me matar, e eu vou descobrir quem foi. E quando eu descobrir, não haverá perdão. A tensão tomará conta dos convidados. Marco Aurélio tentará disfarçar o nervosismo, mas Leila perceberá. Maria de Fátima abaixará os olhos, mordendo os lábios com raiva. César, elegante em seu terno, erguerá a taça de vinho com frieza, como se nada pudesse atingi-lo. A essa altura, o público já estará completamente envolvido pelo suspense. Cada personagem passará a se mover em silêncio, calculando seus passos, escondendo segredos e fabricando álibis. Telefones tocando na madrugada, reuniões às escondidas e olhares desconfiados rechearão os próximos capítulos. Enquanto isso, jornalistas e colunistas de fofoca começarão a noticiar o atentado, alimentando boatos de que a própria família Reutemann está em guerra interna. O escândalo respingará em todos e a reputação da TCA entrará em colapso. Tudo isso será apenas a preparação para o momento mais esperado: o assassinato de Odete Reutemann, que só acontecerá na penúltima semana da novela. A autora usará o atentado como um ensaio geral, aumentando a tensão e plantando pistas falsas para confundir o público. Cada detalhe será calculado para criar um quebra-cabeça de suspeitos: César, Marco Aurélio, Maria de Fátima, Leila, até mesmo Raquel e Ivan, todos terão motivos plausíveis para odiar a vilã. O suspense crescerá até o ápice, quando o tiro fatal ecoará pela cidade e a pergunta se repetirá em todas as rodas de conversa. A tensão vai se condensar numa única noite. Odete, ainda com o braço imobilizado por causa do atentado anterior, decidirá viajar sozinha para um encontro sigiloso. Ela exigirá que os seguranças permaneçam na mansão e, de forma arrogante, dispensará qualquer escolta. Antes de sair, trocará palavras duras com Maria de Fátima. Você nunca passará de uma aproveitadora de quinta categoria. Se pensa que herdará alguma coisa minha, está enganada. Fátima explodirá. A senhora vai se arrepender de me tratar assim. César tentará impedir a saída, mas receberá um corte seco. Eu não preciso de você para viver, César. Preciso apenas da minha empresa. O resto é descartável. Enquanto Odete segue para o encontro misterioso, Marco Aurélio estará em um bar, bebendo e reclamando em voz alta. Leila, aflita, pedirá que ele se cale, mas o empresário deixará escapar. Se essa mulher morrer hoje, vai ser um alívio para todos nós. Em paralelo, Maria de Fátima arrumará suas coisas em silêncio, rasgando cartas, escondendo joias e olhando o relógio como se esperasse a hora certa de agir.
César, sozinho em seu escritório, ficará diante do espelho, ajustando a gravata e repetindo frases como se ensaiasse um depoimento. Eu não tive nada a ver com isso. Eu não estava lá. A sequência do assassinato será uma das mais tensas da novela. Odete estacionará seu carro em frente a um prédio de luxo no Leblon. Caminhará decidida, sem perceber que alguém a segue de perto. O close mostrará sua expressão de irritação, os saltos ecoando na calçada molhada. De repente, uma sombra se aproxima. Um diálogo breve, quase inaudível, será cortado pelo som seco de um tiro. Odete cambaleará, levará a mão ao peito e, com olhar incrédulo, tombará. A bolsa cairá aberta, espalhando papéis e a chave do carro no chão. A câmera subirá, mostrando apenas a silhueta do assassino se afastando rapidamente, deixando para trás o corpo da bilionária. A notícia se espalhará como pólvora. Os jornais da manhã estamparão em letras garrafais: Morre Odete Roitman, a mulher mais poderosa do Brasil executada no Leblon. Na mansão, Marco Aurélio sorrirá por segundos antes de se recompor, Leila entrará em prantos, César simulará choque enquanto por dentro calculará seus próximos passos. E Maria de Fátima gritará de forma desesperada, dividida entre alívio e culpa. A polícia cercará a cena do crime. Delegados, jornalistas e curiosos transformarão o local em um caos. Os investigadores começarão a levantar álibis, e cada detalhe da noite anterior virará peça do quebra-cabeça. O clima de caça às bruxas. O funeral de Odete será um espetáculo de hipocrisia. Todos os inimigos disfarçarão lágrimas, todos os suspeitos fingirão dor, enquanto os repórteres questionarão. Quem ganha com a morte de Odete Roitman? César, agora oficialmente herdeiro de 50% da TCA, surgirá como o principal beneficiado. Marco Aurélio, com o histórico de brigas, se tornará alvo óbvio. Maria de Fátima, rejeitada e humilhada, também entrará na lista. Os próximos capítulos se concentrarão em revelar fragmentos da noite do crime. Câmeras de segurança, ligações misteriosas, testemunhas ocultas e documentos perdidos entrarão em cena para confundir ainda mais o público. Cada episódio trará uma nova pista, uma nova mentira, um novo álibi desmoronando. O Brasil inteiro será tomado pela pergunta que ecoará nas ruas, nos bares, nas casas e nas manchetes. Afinal, quem matou Odete Roitman?